Não, tu não deveria se identificar com a Nick. I feel like you don't love me as much as I do. Like it's not mutual. Eu finalmente assisti Obsession. Desde então, estar na internet tem sido difícil. Não só porque todo mundo parece que perdeu a capacidade de interpretação e takes como esse acabam viralizando, mas também porque, por mais óbvio que possa parecer pra mim ou pra você que tá assistindo, a maioria das pessoas não entendeu o plot de Obsession. Esse filme tem gerado uma discussão, assim, fora do normal, assim, fora do que eu já vi há um tempo na internet, um filme geral. E eu queria que isso fosse positivo, mas não tem sido muito positivo essa experiência, porque apesar de Obsession ser um filme de uma produtora independente, né, e além disso ter tido um orçamento baixo, $750 mil é um orçamento baixo pra fazer um filme em Hollywood. Ainda mais quando a gente vai ver que essa bilheteria arrecadou mais de $400 milhões. Então, foi um sucesso. Eu vi algumas pessoas falando que Obsession pode ser considerado o filme de terror da década. E quando eu vi esse take antes de eu ter assistido, eu fiquei pensando assim, será? Porque eu não tava vendo tanta gente falar sobre isso ainda, e eu acho que pro filme da década estaria gerando mais discussão. Mas aí, alguns dias passaram e eu percebi que sim, é verdade. Eu acho que a prova disso, além da fotografia incrível do filme, da direção incrível de um diretor novo, a coisa que mais sobressai em todo o lançamento de Obsession é a discussão na internet sobre o filme. Uma coisa que se sobressaiu pra mim e que me deixou até um pouco chocado é que o maior, talvez um dos maiores, ou talvez o maior questionamento do filme inteiro que tá sendo discutido na internet não foi um questionamento que eu particularmente tive. E pra mim, isso nem é um questionamento, porque ficou muito claro, que é a questão se a Nick gostava ou não do Bear antes dele fazer tudo isso que ele fez e tal. E esse é o primeiro ponto que eu quero falar nesse vídeo. E o motivo de eu ter ficado chocado com as pessoas trazerem tanto esse questionamento e ficarem tão em dúvida sobre isso é porque pra mim ficou muito claro desde o início, desde a cena do carro, mais especificamente, quando o Bear dá carona pra Nick e deixa ela na casa dela. Naquele momento em que ele chama ela de Freak Nick e que ela olha pra ele e ela percebe que alguma coisa tá diferente. Aquela interação não é uma interação que eles costumam ter e ela fica até chateada, né? Ela fala pra ele, tu sabe que eu não gosto de ser chamada assim e tal. E aí ela olha pra ele assim e parece que ela entende naquele momento, tá, eu acho que ele gosta de mim. E não parece que ela fica confortável com essa informação. Tanto é que ela dá a chance dele falar. Do you like me? What? Because if you do, now's the time to tell me. Ela quer que ele seja honesto com ela. Ela quer que, mesmo que ele goste dela naquele momento e que talvez seja desconfortável porque ela não corresponde, ela quer que ele trate ela como um ser humano e fale pra ela a verdade, seja honesto com ela, porque afinal de contas eles têm uma relação minimamente honesta e de amizade e ela parece gostar dele como amigo. Pra mim, naquele momento, quando ela pergunta pra ele se ele tem sentimentos por ela e tal, dá a oportunidade pra ele ser sincero, fica claro que ela não gosta dele. Fica claro que tudo que vai acontecer dali pra frente é contra a vontade dela e que se ela pudesse escolher, ela não escolheria estar naquela situação, obviamente. Ela não escolheria estar com ele, se ela pudesse escolher. Eu vi muita gente falando que tiveram algumas cenas que deixaram a entender que ela gostava dele antes e tal. Gente, eu realmente não enxergo isso. E pra mim é um pouco assustador que as pessoas não tenham pegado esse ponto tão... Que foi uma dica entregue tão no início do filme do que seria aquela relação e muita gente não entendeu. E aí a gente já parte pro segundo ponto que eu queria trazer nesse vídeo, que é a empatia com o personagem Bear. Eu consigo enxergar porque muita gente simpatizou com ele ali nos primeiros momentos, nos primeiros surtos da Nick. Apesar de que, pra mim, já tava muito claro. Desde a cena do carro também, quando ela age estranho pela primeira vez, que ela meio que dá um glitch, assim, e tá falando com ele normal, e do nada ela muda muito e ele já acha estranho. You are honestly freaking me out. God, no. I have never seen you
naquele momento, pra mim, já tá claro que ele sabe exatamente que... Ele pode não saber o que vai acontecer ou o que houve, mas ele sabe que alguma coisa aconteceu e foi porque ele quebrou a madeirinha ali do negócio que ele comprou. Daí pra frente, pra mim, já fica difícil ter empatia por ele, mas eu acho que muita gente perdeu esse detalhe, talvez, não prestou atenção, você tava indo no banheiro, tava mexendo no Twitter, né? E aí acaba que se perdeu esse detalhe que eu acho que é muito importante pra narrativa, porque se tu entra no filme disposto a sentir empatia pelo Barry, tudo que acontece depois que a Nick começa a gostar dele e eles vão meio que ter essa relação quase embrionária de estar sempre junto e tá colado e quase morando junto de uma hora pra outra e tal, e todos os horrores que acontecem nesses momentos e depois a gente vê que ela tá presa dentro daquele corpo e não tá fazendo nada daquelas coisas por vontade própria. I'm just getting water. Kill me, please. What? She's sleeping. It's me. You are you, Nikki. Please don't wake her up. Just kill me. What would be so bad? What's so bad about being with me? I've never been with you, Bear. Se tu entra nessa história achando que o Bear é inocente, achando que o que ele fez não foi por mal, que ele não queria que nada daquilo acontecesse com ela, eu te convido a um questionamento. Será que se ele realmente tivesse se arrependido de tudo que aconteceu, porque ele viu que a Nick estava sofrendo e que ela não queria estar naquela relação e que ele gostava muito dela e que, enfim, ele queria que ela parasse de sofrer, e não só porque ele tava com medo dela e com medo do que as outras pessoas estavam falando daquela relação que já tava começando a ficar estranha aos olhos dos outros, se ele realmente tentou se matar depois e tal, porque ele queria poupar ela de tudo que estava acontecendo, por que ele não fez isso logo no início? Por que assim que ele percebeu que tinha alguma coisa muito estranha com ela, mesmo assim ele foi pra casa e eles tiveram relações sexuais? Eu acho que fica muito complicado defender o Bear quando a gente olha pro que realmente estava acontecendo, que é ele presenciando a amiga dele, uma das melhores amigas dele, perdendo a autonomia e se transformando em outra pessoa por algo que ele fez e sabendo. Ele era a única pessoa que realmente sabia o que estava acontecendo com ela ou por que estava acontecendo. Tanto é que quando a coisa fica muito demais pra ele, ele liga pro dono lá da Wish Willow e ele tenta reverter. E aí tu vai me falar, mas isso tudo tava óbvio. É óbvio que o Bear é um egoísta que estava muito mais preocupado com, enfim, o que ele queria ali daquela relação e tal, e não estava preocupado com a Nick, e que a Nick é a grande vítima dessa situação. Eu também achei que tava óbvio. A questão é que aí eu entro no Twitter e eu me deparo com esse tipo de coisa. Nick é uma vilã também. No momento em que ela obtém o último salgueiro de um só desejo, no caso, o One Wish Willow, ela não deseja curar ou desfazer o trauma. Em vez disso, ela se rebaixa ao exato nível de Bear ao tirar o livre-arbítrio de outra pessoa e forçá-la a amá-la de volta. Bear não parou de purgar as pílulas por amor. O desejo desesperado de Nick sobrepujou seu instinto de sobrevivência e o prendeu em seu próprio corpo. Ao tentar possuí-lo para sempre, ela acidentalmente o matou por meio de uma overdose mágica. Bear iniciou o ciclo de obsessão, mas Nick escolheu continuá-lo. Pra mim, a gente pode entregar o prêmio de pior interpretação de filme pra pessoa que fez esse tweet. Basicamente, ele tá falando que a Nick também é uma vilã, porque no momento em que ela encontrou ali o One Wish Willow que o Bear trouxe, que ele conseguiu comprar, acho que tinha 2 sobrando, daí ele levou um pro amigo dele e aí deu tudo errado, e aí ele levou o segundo pra Nick, pra poder tentar fazer ela desejar ali pra tudo voltar ao normal. Só que aí acontece um monte de coisa que eu não vou entrar, porque eu acho que daí ia contar o plot do filme, e se tu quer saber o plot do filme, por favor, assista o filme. Acontece um monte de coisa e aí acaba que ele não consegue pedir pra ela usar o One Wish Willow e ele se tranca no banheiro. Nesse momento que ele se tranca no banheiro, é o momento que ele percebe que não tem o que ele fazer mais. Ela tá lá gritando do lado de fora, o amigo dele acabou de morrer, a amiga dele também, a Sarah, foi morta pela Nick. É um momento que ele tá assim, não tem mais o que fazer. O único jeito de eu acabar com todo esse inferno e libertar a Nick
é me matando, então eu vou me matar. E aí é o momento que ele pega lá os remédios da avó dele, que estão no gabinete do banheiro, toma um monte e fica ali, tipo, vou morrer. Só que o cara é tão covarde, o Bear é um personagem tão covarde, que nem isso ele consegue. E aí quando ele tá prestes a vomitar as pílulas que ele acabou de engolir pra, enfim, não conseguir morrer, pra voltar atrás na ideia de se matar, a Nick quebra o Amish Willow. E o que ela deseja é que o Bear se apaixone por ela, assim como ela estava apaixonada por ele. E aí ele não vomita as pílulas, levanta e vai até ela, sai do banheiro, vai até ela, eles se beijam, se abraçam, e aí ele morre de overdose. E no momento que ele morre, a Nick volta, a Nick de verdade volta, e aí ela percebe tudo o que aconteceu, enfim. E essa pessoa tá dizendo que porque a Nick escolheu continuar o ciclo de obsessão, quebrando o Amish Willow e desejando que o Bear se apaixonasse por ela também é uma vilã. Mas isso, gente, é uma visão muito pequena, rasa e desculpa, uma análise muito mal feita do que o filme trouxe. Porque no momento que a Nick fez isso, ela já não tinha mais nenhuma autonomia sobre si mesma. A Nick, a história de Obsession é de uma mulher que perde autonomia sobre ela mesma, sobre as escolhas dela, sobre os sentimentos dela. Então, assim, dizer que a Nick também é uma vilã porque ela escolheu continuar o ciclo de obsessão com o Bear já é mentira. Porque desde o momento que o Bear quebrou o Amish Willow dele no carro e desejou que a Nick se apaixonasse por ele, ela nunca mais teve nenhuma escolha no filme. Tudo que aconteceu foi contra a vontade dela. Inclusive esse momento em que ela pede pro Bear se apaixonar por ela. Porque o Bear, naquele momento, era tudo na vida dela. Isso foi uma consequência do que ele fez. Isso não me soa como ela se tornando também uma vilã. Isso me soa como ele, mais uma vez, ou talvez pela primeira vez no filme inteiro, lidando com as consequências dos atos dele. Inclusive, essa cena ela é muito triste. Assim, é uma das cenas mais tristes do filme, talvez a mais triste. Porque o filme não tem muitas cenas assim tristes. Tem cenas desconfortáveis, tem cenas grotescas, mas não tem muitas cenas tristes. E essa cena da Nick voltando pro corpo dela e, tipo, sem entender nada, não sabendo onde ela tá, não sabendo o que aconteceu, vendo todo mundo morto, é muito triste. A pessoa que assistiu o filme até então, chegou nessa última cena final e concluiu que o filme nos entregou, a moral do filme é que a Nick também é uma vilã, porque ela podia ter escolhido quebrar o ciclo de obsessão e não escolheu. Desculpa, isso me faz querer dizer que tu assistiu o filme com o olho fechado e com o dedo na orelha, porque não é possível que a gente assistiu o mesmo filme e tu chegou nessa conclusão. E além de toda essa gente falando Nick é vilã, Nick não é vilã, a Nick gostava do Bear, a Nick consentiu na hora de ter relações sexuais com o Bear, ela não consentiu. Todos esses questionamentos burros da internet e que, desculpa, não fazem nenhum sentido pra mim. Se tu sentou a tua bunda no sofá e assistiu o filme até o final, eu não consigo entender. Tudo isso pra mim talvez não seja pior do que as pessoas que assistiram o filme, não entenderam e aí ficam usando a Nick e o Bear de casalzinho, de meta de casal e falando, nossa, nós mulheres meio Nick, isso sou muito eu com ciúmes, não sei o quê. E eu fiquei tipo, gente, esse não é o ponto. E tá tudo bem, gente, querer transformar as coisas em meme. A gente tá vivendo a era da memificação. Teve uma pessoa esses tempos, teve um TikTok de uma pessoa que fez um vlog num velório. Então, assim, tá tudo certo. Eu sei que ninguém mais tem sensibilidade na internet. Só que, assim, volto a dizer, tu não deve querer se identificar com a Nick, porque a história da Nick é uma história de uma mulher que perdeu completamente a autonomia sobre as escolhas e os desejos dela. Então, não consigo entender por que tu acha isso engraçado. A gente ganhar um filme como Obsession é muito importante. Eu sou muito grato por esse filme. Eu, assim, inclusive, vou assistir de novo em breve. Falando agora exclusivamente da direção do filme, a cena que a Nick mata a Sarah foi uma das cenas mais tensas e desconfortáveis e nojentas e assustadoras e estranhas que eu já vi na minha vida. Muito boa essa cena. E pensar que eles fizeram isso com um orçamento, assim... Os orçamentos do filme da Marvel são 130 milhões. E esse filme teve um orçamento de 750 mil dólares. Menos de $1 milhão. E eles conseguiram entregar cinema. Se tu não entendeu o plot, se tu tá indo pras redes sociais falar que tu se identifica com a Nick,
eu vou ficar muito triste contigo. Por favor, depois que tu sair desse vídeo, vai lá na tua TV, no teu celular, no teu notebook, senta e assiste o filme de novo, levando em consideração isso que eu te falei, porque eu tenho certeza que tu vai entender muita coisa e tu vai tirar uma perspectiva do mundo diferente depois que tu terminar de assistir o filme desse viés que eu te falei, cara. Vai por mim, dá uma chance, leva a sério, porque é um filme, assim, incrível. E eu espero ver esse filme sendo reconhecido nas premiações. Duvido muito por série de terror, mas eu espero porque Substância a gente viu que teve aí um pequeno reconhecimento e já foi um filme que eu gostei bastante. Torcendo pra Obsession nos dar orgulho, porque o pessoal merece muito. O cast é maravilhoso, eles conseguiram fazer um trabalho incrível, o diretor também fez um trabalho incrível. Eu vi que foi ele também que escreveu o filme, então palmas pro Digo, que nos entregou, assim, uma obsessão. Esse foi o vídeo, é o primeiro vídeo do canal, então quem puder se inscrever, deixar um like, mandar pra um amigo que talvez não tenha entendido direito o plot do filme, ajuda muito. Me siga no TikTok, que eu vou deixar aqui. Eu quero saber também a opinião de vocês. Eu aceito críticas, eu adoro críticas. Então se vocês quiserem vir aqui discutir comigo nos comentários, entender o ponto de vista de vocês, se vocês discordam de alguma coisa que eu falei, pode comentar. Eu vou responder tudo. Até o próximo vídeo.